Abra sua Bíblia, no Salmo 139, nós temos pregado no livro dos Salmos. Nós vamos fazer essa leitura de todo o Salmo, mesmo assentado como nós estamos. Todos acharam? Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu me formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me informastes. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, grandioso, nós Te exaltamos mais uma vez nessa noite. Exaltamos ao Espírito Santo de Deus que em nós habita, para que Ele possa falar aos nossos corações. Abre a nossa mente, Espírito Santo. Abre o nosso coração. Coloca sede nesta hora, para que possamos ouvir a Tua voz. E ao mesmo tempo que a palavra vai ser pregada, Tu tem a liberdade também de operar nos nossos corações, transformando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, os salmos escritos que você tem na sua Bíblia têm como principal propósito a exaltação à pessoa de Deus, do nosso Senhor. Os salmistas, eles louvam a Deus por causa do seu justo caráter e por causa dos seus grandiosos feitos. Eles exultam ou exaltam a soberania de Deus.
eles reconhecem que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que não há outro Deus como o nosso Deus. Nós vimos isso nesse salmo e nos outros que nós lemos nessa noite, na nossa liturgia. Isso nos leva a perguntar: quem é Deus? E talvez essa é uma das perguntas que ainda muito de nós não sabemos responder. E a nossa confissão de fé de Westminster, símbolo de fé da nossa IPB, responde essa pergunta dizendo: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, onipresente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Ele é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Deus, o Deus que nós acabamos de ver aqui os seus atributos, Ele deve ser adorado por nós pelo que Ele é e por tudo que Ele faz. E a pergunta é: você conhece esse Deus? Você o adora? Você o louva? O Salmo 139, que nós lemos, é um salmo de Davi, rei de Israel. E este salmo era cantado no templo, no culto solene ao Deus Todo-Poderoso. Ele foi entregue ao mestre de música para esse fim. É reconhecido pelos comentaristas como uma das mais lindas passagens da palavra de Deus. Davi, ele sempre demonstrou nos seus salmos a grandiosa alegria que ele tinha do seu relacionamento com o Eterno. Isso em adoração, em oração, em louvor. O conhecimento que tinha de Deus o levava a orar com intimidade e reconhecimento da sua soberania. Moody chegou a afirmar que este salmo é o clímax do pensamento no saltério sobre o relacionamento pessoal de Deus com o indivíduo. Pelas palavras traçadas nesse salmo de Davi com Deus, e podemos até afirmar de Deus com Davi. O ponto principal dessa oração era apresentar a Deus a luta que tinha travado contra os seus inimigos. Está no versículo 19 a 24. Davi dependia de que Deus julgasse a sua causa e declarasse sua inocência. E por essa causa ele busca a Deus para que lhe absolvesse das denúncias mentirosas dos seus inimigos. Então ele está orando por causa disso. Aí está o propósito dele fazer essa oração. É com convicções que ele em sua meditação nos apresenta de forma maravilhosa essa relação íntima dele com Deus e de Deus com ele, que são reveladas nas perfeições da soberania de Deus, que são a onisciência, a onipresença e a onipotência. Quando nós falamos, queridos irmãos e irmãs, da soberania de Deus, nós estamos afirmando
que Ele está infinitamente elevado acima da mais elevada criatura. Ele é o Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra, o Criador, o Preservador de todas as coisas. Não sujeito a ninguém, não influenciado por nada, absolutamente independente. Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz, sempre como lhe apraz. Ninguém consegue frustrá-lo, nem impedi-lo de agir. Assim, sua palavra declara expressamente: o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. Daniel, capítulo 4, versículo 35. O sentido da soberania divina é que Deus é Deus de fato, bem como o é de nome. Que Ele ocupa o trono do universo, dirigindo todas as coisas e fazendo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 1, o versículo 11. Eu esqueci aqui, nós já estamos terminando aqui a narração do Salmo. O salmista descreve a sua fé em Deus, orando e confiando no Deus que é soberano sobre todos e todos, no Deus que ele conhecia por completo. E por isso eu proponho o tema dessa noite: Deus nos conhece por completo. Você sabia disso? Deus lhe conhece por completo. Davi nos revela que Deus nos conhece por completo, revelando-nos 3 perfeições da soberania de Deus. E nós vamos ver apenas a primeira hoje. E a primeira perfeição da soberania de Deus é a sua onisciência. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, para que você pudesse acompanhar a exposição do texto bíblico. Os versículos de 1 a 6, na medida que formos lendo, nós vamos explicando. Mas antes, eu queria falar algo sobre a onisciência de Deus, porque a onisciência de Deus diz respeito ao conhecimento que só Ele tem de todas as coisas, tanto das profundas como das escondidas. Não há esconderijo que Deus não veja. Ele vê tudo sobre a terra, sobre o mar. Ele conhece cada uma das pessoas, cada um dos seres. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos. Ele sabe de tudo do passado, conhece o presente e o dia de hoje. Da mesma forma, Ele também conhece o futuro. Nada lhe está oculto. E é por isso que Davi vai declarar no versículo 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Davi, ele estava aqui afirmando que a Deus pertence o sondar de todos os seus pensamentos, por mais secreto que fosse. Que nada, absolutamente nada, pode escapar da observação de Deus. O verbo sondar
Shagá, no hebraico, significa procurar, buscar, pesquisar, examinar, investigar. Algo feito buscando achar coisas minuciosas, minúsculas, como o garimpeiro que procura o ouro. É assim que Deus nos sonda. É isso que esse verbo no hebraico nos indica. O texto diz que tu me sondas e me conheces. E aqui nós temos o outro verbo, que é yadá, que no hebraico revela o conhecimento que Deus tem das pessoas, que revela como que Deus conhece você e eu. Então Davi, quando ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, começa a falar, a orar esse salmo, ele está dizendo que Deus conhece a sua vida, que Deus conhecia o seu interior, que Deus conhece a nossa vida, que Deus conhece o nosso interior. Ele tem total conhecimento de tudo sobre nós. Ele sabe de tudo o que acontece conosco. E Ele se interessa por cada pormenor da nossa vida. Jeremias, no capítulo 17, o versículo 10, e esse texto é um dos favoritos meus da Bíblia. Diz lá: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Profeta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus falando pela boca do profeta, Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. O próprio Deus está dizendo: sou eu que sondo os corações, sou eu que provo os pensamentos. Ainda em Êxodo capítulo 2, o versículo 25: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para as suas condições. Deus viu o sofrimento do povo, Deus viu a dor do povo, Deus sabia do seu sofrimento e Deus resolveu cuidar do seu povo. O Deus que sonda os corações, o Deus que penetra no íntimo. O Salmo mostra que o conhecimento de Deus, ele é relacionável. Como que nós podemos saber disso, meus irmãos? E aí, a tradução dada aí do português nos ajuda muito. Porque nós vamos saber disso pelos pronomes usados por Davi. Eu, me, mim. Um total de 38 vezes se repete nesse salmo. Davi conversa com Deus com intimidade. Ele usa a segunda pessoa, tu, ti, teu, cerca de 21 vezes em todo o salmo. E ele chama Deus de Senhor 4 vezes. E por 2 vezes ele diz: ó Deus. Intimidade com Deus. Eu não sei qual tem sido a sua intimidade com Deus. O versículo 2, segundo: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Mas a primeira parte: sabes quando me assento e quando me levanto. Davi está dizendo que Deus sabe o que fazemos. Ele conhece tudo da nossa vida diária, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, sobre a nossa vida de trabalho, de estudo, de descanso e etc. Ele sabe tudo. E o verso 3, o versículo 3,
Ele nos ajuda porque ele vai dizer assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O versículo 3 é uma explicação do versículo 2. Que coisa linda! Que Deus poderoso é esse nosso, que Deus onisciente é o nosso Deus. Então, enquanto eu durmo, quando acordo, por onde ando, o que eu faço, tudo Ele conhece. Ele examina a nossa vida. Amém? Esse é o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus que governa todas as coisas, o Deus onisciente. O versículo 2 segue: de longe penetra os meus pensamentos. Davi agora está dizendo que Deus conhece o que pensamos. O versículo diz de longe, ou seja, Deus sabe de todos os nossos pensamentos antes que pensemos. Ele já conhece. Olha o que diz o Salmo 94:11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Deus conhece. Antes que os pensamentos sejam formados, Ele já os conhece. Ele já sabe qual é a motivação e o meu propósito antes que aconteça. Deus já conhece. Deus é Deus, Deus onisciente. Versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, Senhor, já a conheces toda. A palavra não chegou ainda na boca, não escorregou pela língua para sair a sua voz. O salmista está dizendo que o Senhor já a conheces toda. Davi continua agora a afirmar que Deus conhece o que falamos. Ou seja, Ele sabe o significado e os pensamentos que estão por trás das nossas palavras. Davi tinha a convicção que Deus sabia dos seus pensamentos antes que ele pudesse expressá-los. Meus irmãos, esse é o Deus que nós tememos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. E nós precisamos estar cientes do poder de Deus sobre a nossa vida, da onisciência de Deus sobre a nossa vida. É isso que Davi desfruta no seu relacionamento com Deus. O Salmo 55, 19 a 21, revela tal conhecimento de Deus. Vejamos o que diz: Deus ouvirá e lhe responderá. Ele que preside desde a eternidade, atributo de Deus, Ele é eterno, porque não há neles mudança nenhuma, não há mudança em Deus, Ele permanece. E não temem a Deus, agora se relacionando ao povo. Ele diz: tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. E agora mostra o conhecimento de Deus. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais branda que o azeite, contudo eram espada desembainhada. Esse é o conhecimento que Deus tinha dos homens, dos inimigos de Deus. Deus os conhecia, e o salmista está descrevendo isso aqui. Antes de fazermos as nossas orações, meus irmãos, ou até sem pronunciar palavras alguma, só em pensar, Deus já sabe. Deus já sabe. Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente verbalize na oração as nossas palavras, mas Ele já sabe. Em Romanos 8, 26, Paulo vai dizer também: o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo penetra em todo o nosso ser,
Ele penetra na nossa mente, Ele vai à nossa frente, porque Ele conhece e Ele nos apresenta a Deus em nossas orações. Olhe o que disse o nosso Mestre Jesus aos discípulos, antecipadamente, porque quem é Jesus? Jesus é Deus, é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e Ele também tem esses atributos, e Ele fala aos seus discípulos, lá em Lucas 19, 31 a 34, quando pede que eles vá buscar um jumentinho, para que ele entrasse em Jerusalém, na sua entrada triunfal, e ele fala o seguinte: se alguém vos perguntar, por que os saltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Ou seja, Deus sabia que alguém ia perguntar para eles antes que acontecesse. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam saltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que os saltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. E deixaram eles levar o jumentinho. Mas Jesus é Deus, o Deus onisciente, que sabia o que ia acontecer, o que ia ser perguntado, o que ia passar na mente dos discípulos, que os discípulos precisariam dar uma resposta. E Jesus cuida de tudo, antes que acontecesse. Jesus é Deus, onisciente, Deus soberano. Mas, meus irmãos, que coisa preciosa vermos esse atributo de Deus. O versículo 5 diz assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Primeiro nós precisamos entender que Deus não tem mãos. Deus, segundo o que nós já expusemos aqui no início, Deus é espírito. Ele não tem corpo. Aqui nós temos então o que chamamos na teologia de antropomorfismo. Quando Deus se relaciona conosco em termos humanos, em palavras humanas, para que nós possamos entender o que Ele quer nos transmitir. O verbo cercar, no hebraico, significa atar, sitiar, confinar, apertar, guardar. O texto está dizendo: tu me cercas. O que Davi afirma neste versículo é que Deus sabe como nós estamos. Todos nós estamos protegidos por Deus, como uma cidade sitiada, que não temos como ser atacados pelo inimigo. Era assim que Davi entendia, por isso que Davi está dizendo aqui. A palavra cercas tem o sentido de cidade sitiada, de cidade protegida, de cidade guardada. Então todos nós, eu e você, estamos guardados pelas mãos do Todo-Poderoso. Em todos os lugares, aonde estivermos, Ele nos pega com as suas mãos, o sentido é esse. E ficamos fechados dentro das mãos de Deus. Você já imaginou o que é isso? Ninguém pode escapar das mãos de Deus. Ficamos protegidos por Deus. Isto quer dizer que nós estamos segurados, disciplinados e protegidos por Deus. Mas, meu querido e minha querida irmão e irmã, em outras palavras, Deus também está estabelecendo limites aqui para Davi, para o salmista e para cada um de nós. Limites que geram dependência do Deus soberano, do Deus onisciente. Davi queria dizer que estava cercado de todos os lados, e assim, sob a vigilância dos olhos de Deus. Por isso, não podia escapar para lugar nenhum.
Eu não sei se você já tentou ir a um lugar e não conseguiu. Fazer algo e você não pôde. Porque Deus lhe segurou. Porque Deus lhe livrou. O versículo 6 é como se fosse uma conclusão desse assunto da onisciência de Deus. O versículo 6, Davi diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Talvez você não compreenda a grandeza do que nós acabamos de falar aqui. Porque você precisa da dependência do Espírito Santo na sua vida mesmo, para poder compreender a dimensão do que está sendo revelado para nós nessa noite aqui. E Davi, depois de orar, depois de conversar com Deus, depois de ser revelado a ele essas palavras, Davi chega a dizer que esse conhecimento é maravilhoso demais para ele. É sobremodo elevado. Ele não pode atingir. A sua conclusão é reconhecer que Deus deve ser adorado, por lhe conhecer completamente. E ele se cala diante de Deus aqui. Pois toda essa grandeza da onisciência de Deus foge dessa compreensão humana que nós temos e que ele tinha. Foge completamente. Porque é uma grandeza maravilhosa. Irmãos, e aí Paulo descreveu. Se você pudesse abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 11. Paulo descreveu sobre essa grandeza de Deus, da onisciência de Deus, da soberania de Deus. Romanos 11, 33 a 36, que é um cântico. E até nós cantamos aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, o apóstolo Paulo lhe resume bem essa grandeza da onisciência de Deus. E ele se aquieta, não é? Como Davi, diante dessa grandeza de Deus. Eu quero partir para a aplicação, para a conclusão da mensagem dessa noite, dessa primeira parte da mensagem. Eu quero dizer, meu querido, que eu e você, minha querida, precisamos dessa convicção de que Deus sabe tudo ao nosso respeito. Você já tinha essa convicção? Entendemos também que o conhecimento perfeito de Deus vai além dos nossos atos individuais, até as mais íntimas de nossas motivações e propósitos. E sabemos ainda que tal conhecimento está acima de qualquer conhecimento humano. E aqui eu estou falando da ciência, da filosofia e quantas dias tiver por aí. Sabemos ainda que só nos resta crermos nessas verdades e nos submeter ao governo soberano de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Deixo com vocês nessa noite as palavras de A.W. Pink em seu livro Os Atributos de Deus. Quando ele escreve sobre a onisciência de Deus, e ele diz, abre aspas, preste atenção aí, não está entre aspas, mas preste atenção. Ele diz assim: mas a onisciência de Deus é uma verdade cheia de consolação para o crente. Em tempos de aflição, o crente diz como Jó, mas ele sabe o meu caminho,
Jó 23:10. Pode ser profundamente misterioso para mim, inteiramente incompreensível para os meus amigos, mas Ele sabe. Em tempos de fadiga e fraqueza, os crentes podem assegurar-se de que Deus conhece nossa estrutura. Lembrar-se de que somos pó. Salmo 103:14, que é Deus que fala isso. Em tempos de triste fracasso, quando os nossos corações foram traídos por nossos atos, quando os nossos feitos repudiarem a nossa devoção, e nos é feita a penetrante pergunta: amas-me? Amas-me? Dizemos, como fez Pedro: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê esse entendimento. Que nós possamos nos submeter diante da soberania de Deus, da sua onisciência.